vocês, tá? A Letícia também. Ó, vocês vê se consegue ver o slide. Eita, se tá tudo certo. Eu vou ampliar aqui. Tá conseguindo ver? Sim. Diminuir minha telinha aqui. Ó, eu coloquei aqui a primeira coisa, né? É duas coisas que a gente precisa não confundir e entender bem, que é a parte do Sky Center e Sky Seed. O que seria o Sky Center, né? Porque o primeiro que surgiu foi o Sky Center. Só que é o quê? É uma organização de missionários que treina missionários para alcançar os povos através da internet. Então, como a gente tem as redes sociais hoje na nossa mão e a gente pensar, nossa, eu quero compartilhar o evangelho, aqueles ministérios transculturais que antes era tão difícil da gente levar a palavra, né? O quanto que eles pelejavam, ia de navio, tudo, e hoje a gente tem na nossa mão. Então, o Sky Center surgiu em si como uma organização que vai juntar missionários, é a base de organização, para os missionários, que vai contatar os missionários e treiná-los. Então, como eu falei, contatar pessoas que têm o coração para o reino. A gente não espera, né, naquele sentido que muitos falaram, mas eu não tenho a caminhada, eu não sei como compartilhar o evangelho, não sei como traduzir. E eu falei, não tem problema. A questão é, se você tiver o coração para o reino de Deus, como primeiro, a gente treina você. Então, é realmente treinar missionários, que a princípio, né, falam, não consigo, não posso, mas só que a gente treina para ir do começo ao fim com vocês. Deixa eu ver se também entrar alguma outra pessoa, acho que aparece para mim aqui, né? Tá. E aqui eu coloquei, é voltado para os missionários e também para a igreja, porque de uma forma a gente tem o contato com a igreja e da igreja vem os missionários, né, que não é uma coisa separada, os missionários também são a igreja, só que a gente tem os pedidos de oração e testemunhos para que a gente tenha essa obra e a igreja esteja em comunhão conosco. Então, quando vocês tiverem, a gente já está participando dos treinamentos, eu compartilho para a minha igreja, eu peço oração, as irmãs do círculo de oração, e vocês podem fazer a mesma coisa na igreja de vocês, tanto que quando eles se reúnem e oram por essa obra, eu sei que está crescendo porque a igreja está orando. Então, a gente tem essa plataforma Sky Center para o missionário e para a igreja. Então, para o missionário, a contratação e o treinamento de vocês, para vocês levarem o evangelho e alcançar um povo, do início ao fim. E a parte da igreja é que a gente tenha esses pedidos de oração, peça para a igreja a oração naquilo que estamos fazendo, e os testemunhos, né? Porque a gente está numa obra bem prática. Então, quando começar a gente levar o evangelho, vai ter os testemunhos, vai ter a parte da nossa mesma, das cartas, a gente coloca tudo isso, que a igreja fica feliz junto conosco e vai vendo o trabalho. Aí tem o Sky Seed, porque o Sky Seed é diferente do Sky Center. O Sky Seed é para o povo que a gente está buscando. Quando a gente começou a se reunir, todo mundo pensou, né? Todo mundo perguntou, ai, que nação que eu vou levar, que nação? A gente até começou a fazer uma lista, tipo, cada um vai para uma nação, só que aí a gente ficou e firmou mesmo, né? Vamos todos juntos, primeiro, aprender juntos a alcançar um povo. Então, na segunda reunião, a gente passou a primeira de tudo, que foi em dezembro, e começou em janeiro mesmo o treinamento. Foi essa segunda reunião, que foi a primeira de janeiro, que a gente decidiu o povo Hausa. Aí teve umas questões que a gente falou, o povo Hausa é um povo que fala inglês, então não vai ter tanta aquela dificuldade. O povo Hausa também é aquela barreira, né, do mundo muçulmano e mundo cristão. Então é um ponto estratégico. A gente escolheu o povo Hausa porque se a gente alcançar aquele povo, a gente alcança também os povos que estão no norte, que o norte da África é muçulmano e o sul da África é cristão. Então a gente alcançando aquela barreira, e é a maior população de toda a África tem 50 países, mais que 50. A Nigéria é um. E a Nigéria, justamente, é que tem mais gente, maior economia, é um país muito estratégico. Então, o povo, que se a gente ganhar, vai avançar muito para o reino de Deus. E a gente orou, né? Não só pela questão estratégica em si, porque às vezes, né? Até Paulo, eu lembro um versículo ele falando: mas não me adiantou nada falar com aqueles que eu achei que levariam. Mas é a questão da gente orar mesmo. E a gente orou por esse povo. E continuamos, né? Mas como a gente está pregando para novos convertidos, para as pessoas que vão receber o evangelho primeiro, elas não conhecem o Sky Center, porque o Sky Center é justamente para o cristão maduro, né? O cristão missionário, o cristão igreja, e o Sky Seed é onde a gente vai pregar para eles. Então, aqui, o Sky Seed compartilhar o evangelho aos povos, são redes sociais, né? A gente tem esse nome Sky Seed em si, porque a gente vai ter a rede social no Instagram,
no Facebook, seja a rede social que a gente achar melhor para alcançar esse povo determinado. Então, se eles não usam Instagram, não adianta. Então, vocês vão ver que essa SkySeed é a forma, qualquer rede social que a gente vai usar para alcançar o povo. E aí, aqui, além de compartilhar o Evangelho aos povos pelo SkySeed, tem o discipular novos convertidos, que também é através do SkySeed. Através do SkySeed, contatamos irmãos de igrejas locais de outros países. Então, para quê, né? Eu coloquei aqui, para a tradução, a gente tem nossas tradutoras de inglês aqui, mas vocês vão ver que também se a gente quiser traduzir para a língua Hausa. Então, exatamente, queremos não só a escrita Hausa, que a gente até pode traduzir pelo Google do inglês para o Hausa, a gente consegue, só que áudio é difícil, né? A gente pegar uma língua. Então, aqui, SkySeed, a gente usa, porque quando a gente começar a pregar, a gente vai encontrar esses irmãos. Então, esses irmãos em Cristo vão nos ajudar, irmãos nativos daquele povo que a gente está buscando. E além de encontrar eles para ajudar nessa obra, né, de tradução em si, a gente vai conhecer irmãos para ter o quê? A conexão. A gente ganha o povo, eu falei, não só novos convertidos, não é ir de fazer novos convertidos, que a gente também quer, mas ir de fazer discípulos. Então a gente ganha esse povo para Jesus e a gente conecta eles com a igreja local. Então por isso que o Sky Seed é diferente do Sky Center. Sky Center é nosso aqui, é junto, né? Mas é diferente no sentido que Sky Center é o treinamento para os missionários e aqui a parte do Sky Seed. Tá, colocou. Não tem, tá? Não tem o ProZoom. Aí a gente fica aqui, mas eu consegui liberar para todo mundo aqui entrar. O Gabriel acabou de entrar. Bem-vindo, Gabriel. Tô passando aqui a diferença do Sky Center e Sky Seed. Se vocês não entenderam, podem ir falando também no chat. Qualquer dúvida, pode comunicar no chat que eu tô vendo aqui também. Aqui, treinamento 2022. Então, como vocês sabem, 2021 começou, eu coloquei até o dia 1 de abril o vídeo lá, aniversário do Sky Center. 2022, gente, vocês são a primeira turma de missionários. Olha, e eu fico pensando assim, né? A gente vai até o fim junto com vocês, tem muitos que acompanham, e estão acompanhando aos poucos, né? Tanto no YouTube, por isso que a gente grava as reuniões, mas a gente está com um total, a gente já tem 11 cartas traduzidas, né? Tem que colocar algumas ainda que a gente não colocou, Poliana tem que me enviar a foto da carta dela. Aí a gente coloca, assim, já tem contabilizado 11. Tem mais missionários se inscrevendo. E todos que estão escrevendo estão acompanhando as reuniões, né? Então, a gente está com uma quantidade boa de missionários, e nesse treinamento a gente vai de pouquinho em pouquinho. E é justamente pessoas que falaram, né? Se for de pouco em pouco eu consigo acompanhar. Então, por isso que a gente vai do início ao fim com vocês, que aí depois a gente vai ter estrutura, que é o que, né? A gente tem o treinamento de 2022, que é o método Sky Center, que é dividido em 5 fases. A oração é a primeira, só que é constante, né? Que acabou, a gente vai até o fim na oração. Mas agora a gente está nessa fase aqui do estudo. Terceira fase, redes sociais e boas obras, depois explica aqui. A quarta é a pregação e a quinta é a comunidade. Então, vamos ver a primeira fase, que é a oração inconstante. Alguém entrou aqui? Primeira fase, oração inconstante. Aqui é a oração grupal, que é a oração entre nações. A gente tem 2 tipos de orações, que é a oração em grupo, a primeira que eu vou apresentar aqui, participação em Sky Center e Sky Seed. Lembra que Sky Center são os missionários, então a gente participa, só que a gente participa também com esses irmãos na fé de outras nações, com novos convertidos, que já tem pessoas que a gente compartilhou o evangelho e receberam a fé, e pessoas assim que já estão no caminho discipulado. Então, a participação, por isso que eu até coloquei aqui, na verdade, não coloquei aqui, né? Aqui, cada um no seu idioma. Oração, cada um no seu idioma. Como a gente é brasileiro, os missionários, a nossa base é brasileira, Sky Seed vem pessoas, né, que a maioria se comunica em inglês. Então, de uma forma, a gente sempre tem nessa oração um tradutor. Então, a gente ora, ou mesmo que não tiver um tradutor, mesmo assim, pode ligar, e a gente vai ligar e vai orar. A gente, que somos missionários, e o Sky Seed, que já é um contato que a gente tem com esses povos, e é muito bom, porque você já vive e já entra no seu coração essa comunhão, né? Você ouve o irmão de Togo orando, ouve a irmã da Índia, a Joshua, que, nossa, ela não perde uma oração e ela gosta de estar com a gente. Então, é algo que não deixa faltar. A gente faz terça e quinta, 12h30. Deixa eu colocar aqui, que a coisa entrou. 12h30 até 1h20, mais ou menos, que é o horário. Eu escolhi esse horário, que é um horário de almoço, né? Se alguém trabalha,
não tem um intervalo, geralmente a gente tem esse horário de meio-dia e 30 até 13h20. E aí até a gente fala, quem entrar na oração, se precisar sair rápido, então já manda pra gente que já ora, já começa a orar. Porque é o quê, né? A gente liga, aí recapitula os pedidos de oração, aí depois muta o microfone. E aí eu coloquei aqui, né? Para um irmão começar a oração, sempre alguém leva um versículo. Então, vamos dizer, a Cássia vai levar um versículo. Ela levou na última reunião. Então, ela leva um versículo para nos direcionar, para nos guiar. Ela lê e ela já começa a orar. Tá todo mundo com o microfone mutado, porque é o WhatsApp, né? E aí, depois que ela acabar de orar, como a gente coloca sempre uma lista, quem vai participar hoje? Aí vai na ordem da lista de oração. Aí um muta e o outro continua, continua. E assim vai, até o final. Esse daqui, na terça, é no WhatsApp e na quinta-feira é no Zoom, que é oração em grupo. Aí aqui eu coloquei oração individual. Essa oração individual, porque tem algumas pessoas que não conseguem participar da grupal. Mas sem oração não tem obra. Então, essas pessoas que não conseguem participar do grupo, elas precisam, todos nós precisamos. A oração é algo que assim, a gente não pede, a gente não recebe porque a gente não pede. Então, até a Poliana, eu falei, Poliana, eu vou abrir a minha porta agora de noite? Não, não vou abrir de madrugada, do nada a minha porta. Mas se alguém bater, eu vou pensar, eu abro, talvez eu abra. Mas se alguém insistir em bater, eu vou abrir a porta. Então a gente tem que perseverar em oração pedindo a Deus. Essa oração individual é Sky Center Sky Seed, que é a escolha sua, o dia, também o horário, a escolha sua. Como ocorre? Coloquei um guia aqui, né? Porque como vocês vão estar orando individual, mas no projeto do Sky Center, então eu coloquei, leia os pedidos de oração nos dois grupos, que é o grupo do Sky Center, a gente tem o nosso grupo que a gente comunica, e eu fechei esse grupo, e só eu estou enviando por enquanto, que é a oração específica para os muçulmanos. Então, por todos os dias, eu coloco aqui, hoje de abril, oração, o último pilar, então uma informação, e eu coloco no final os pedidos de oração que você pode estar apresentando. Então, você abre nesse grupo, lê os pedidos. Aí tem também os pedidos do grupo SkySeed. Nem todos estão nesse grupo, mas a maioria do Sky Center tá, que já é o contato que a gente tem com os povos transculturais. Eles pedem, colocam os pedidos de oração, os irmãos, e a gente pode ler e apresentar a oração individual. Aí aqui é a segunda fase de treinamento. Então, lembra, a oração é a primeira, mais constante. Agora a gente está exatamente aqui na segunda fase, porque a gente precisa do estudo que vamos levar o evangelho e pregai. Pregai o quê? Qualquer coisa? Não. Pregai o evangelho. E por mais que a gente, muitos, né, cresça, e a gente cresce na igreja, se a gente não estuda qual é a mensagem da salvação, a gente não sabe a mensagem. Então, a gente leu muito, a gente pegou, eu até coloquei aqui, né, estudos teológicos, bíblicos e apologéticos. Teológico, nossa, tem esse nome, mas teológico é Teo, Deus, lógico, estudo. Então é estudar Deus. Existem muitas teologias de outras religiões, só que como conhecer a Deus, né? Por isso que o homem cria as religiões, só que Deus se revela. Então eu não posso criar Deus. Então teologia é estudar o Deus da Bíblia, estudar o Deus da palavra. Que então por isso que é bíblico. E aí eu não sei se vocês viram as nossas reuniões, a gente passou por todos esses assuntos. Alguns aqui no final a gente ainda vai passar, mas a gente, por causa, né, dos estudos para pregar o evangelho muçulmano, passamos pela Trindade, falamos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, falamos na Bíblia, a gente colocou todos os versículos, né? Todos não, bastante versículos de como que o único Deus ele se manifesta em três pessoas. Então pegamos versículos do Pai se comunicando com o Filho, do Filho se comunicando com o Pai, do Espírito Santo. Então, a gente estudou a Trindade, que é a declaração de fé, na verdade, né, do Sky Center. Estudamos a natureza de Deus. No comecinho, a gente falou, o muçulmano não crê em Jesus, Jesus, Deus, e alguns não creem que Jesus era carne, mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, a gente estudou a natureza de Deus. Exatamente aqui a gente estudou a santidade de Deus, né? Da justiça. Então, a gente vai levar o evangelho. A gente passou por todas essas partes aqui. Eu acho só importante citar que alguns entraram. Toda vez que a gente vai levar o evangelho, a gente leva a salvação porque a ira de Deus era sobre o pecador. Então, quando a gente não conhece a justiça de Deus que nos condenaria, a gente não pode, não entende como pregar o evangelho, porque não tem o porquê de ser salvo. Então, a gente estudou aqui queda do homem, profetas do Antigo Testamento, aqui cristologia que a gente estudou, morte e ressurreição de Cristo, salvação pela graça, novo nascimento, arrependimento, falta a gente passar a santificação, formação da Bíblia, a gente já estudou, só que é algo que a gente vai se aprofundar, que vai vir até outras pessoas que vão ajudar a gente nessa questão do estudo da formação da Bíblia.
Aqui, história da igreja, a grande comissão, a gente ainda tem que passar a importância da oração e como orar, julgamento final, salvação e condenação. Esse é o estudo que a gente tem que ter no Sky Center para saber a mensagem do Evangelho. Aí aqui é o estudo que faz parte, que a gente está exatamente aqui, que é a escrita da carta. A gente já passou tudo isso aqui. Falta algumas coisinhas, né, como santificação, que a gente vai estudar, principalmente a gente vai ganhar o povo, então vem o fruto do Espírito, e agora? Convertida, aí ele nasceu de novo, e agora? Como é a caminhada da fé? Só que a gente está aqui, ó, escrita das cartas, que a gente sabe pregar o Evangelho, estudou. Então é por isso que mesmo que a gente ainda tenha dificuldades, e eu gosto de falar isso, até eu e a Cássia conversamos bastante hoje, né? Muitas pessoas tinham essa dificuldade de escrever a carta, outras ainda têm. Só que quando vocês começaram tanto a participar das reuniões, teve pessoas que nem vieram, a primeira veio eu, Fábio, que escreveu a carta e apresentou. Depois foi a Ítala, depois a Mariduína, Socorro. Quando as pessoas apresentaram as cartas, ajudou, porque vocês viram que eram pessoas que também tiveram as mesmas dificuldades. Ah, a Socorro veio aqui, ela falou, gente, eu tive que orar e orar, porque não saía essa carta, não saía. Então, vocês viram que a gente avançou demais. Pessoas que não escreveram, até aí a Poliana, não, eu não, não vou apresentar. Eu falei, mas lê, Poliana explica, ela veio, ela leu. Então, são coisas que a gente vai indo, e quando a gente vê, a gente já fez, porque passamos por essas fases, sabe? Não, as reuniões, por isso que eu falo, participe das reuniões, se não conseguir, assista. Todo mundo está fazendo uma descrição de um vídeo. Eu fui distribuindo, porque a gente vai montar o site, e toda a nossa reunião a gente vai juntar, porque faz parte do estudo para vocês passarem aqui. Então, quem está participando, está escrevendo as cartas. A gente vai falar também depois, a Cássia está na administração comigo, a gente vai liberar uma carta modelo, que a gente vai explicar depois, que é uma carta guia. Então, pessoas que falaram para mim, né, que muitos falam no privado, que não tá conseguindo escrever, que tem dificuldade. Então, vai ser uma carta guia, assim, para colocar uns pontos, né, que você pode tratar, que você pode abordar. Deixa eu ver aqui. E aqui, revisão das cartas. Então, além da gente escrever, maioria todos me mandaram, né? Então, a gente já fez essa revisão. Então, você escreve. E como a gente tem essa preocupação, né? Porque Jesus, ele quando levou, ele falou de outra coisa? Não, ele falou da palavra. E ele é a própria palavra, né? E você vê que Jesus, ele levava o evangelho, que é a palavra para a salvação. Se não tiver a palavra na carta, não é uma obra em vão, porque é só pelo ouvir e ouvir da palavra que ele crê e crê em Jesus. Então, por isso que a gente faz essa revisão, para que não seja uma obra em vão, que as pessoas vão compartilhar, mas não é verdadeiramente o evangelho. Aí a gente tem a parte da escrita, da revisão e da apresentação, que aí o missionário que escreveu a carta vem aqui e apresenta. Muito bom, né? A gente teve bastante já. Aí a gente passa essa é a terceira fase que vamos inaugurar, terceira fase do estudo, porque o estudo é a segunda, né? Oração, estudo. Agora a gente está no estudo mais étnico e religioso, que é o quê? O religioso a gente já está tendo, já teve, que é o islamismo. A gente estudou como falar com o povo muçulmano, o que os muçulmanos creem. Então teve dois vídeos que foi assim, cultura e informação do islamismo. O paquistanês, ele foi lá e falou, ele comunicou quais que são até o dia a dia, né? A gente assistiu os vídeos e vimos as barreiras que tem para levar o evangelho ao islamismo, ao povo muçulmano. Então, estudamos a religião do povo, eu coloquei entre parênteses, né? Se fosse outro povo, o povo de Mianmar, da China, daqui da China mudou um pouco, né? Povo de Mianmar, Camboja, budismo, hinduísmo, é a Índia, religiões étnicas, é a África, tem os povos também da Ásia Central, que é étnicas. Então, faz parte desse estudo aqui, já passamos pelo bíblico teológico, então temos o estudo étnico e religioso. Aí o religioso em si é aquilo que a gente começou, e a gente vai começar agora a focar mais aqui, né? Que é o site Joshua Project. Eu vou mostrar para vocês, até a Sara já entrou. Sara, boa noite. Eu falei para a Sara, né? Ela entrou numa reunião que a gente teve sobre como a gente vai distribuir alguns assuntos que a gente está fazendo, distribuir umas questões do treinamento. Então, a Cássia está me ajudando, ela está na parte tanto de pessoas, a gente vai mandar umas coisas para vocês, né? Porque a gente quer que a gente seja unido, que a gente entenda as nossas dificuldades, e tem a parte que também a gente precisa de ajuda nos estudos. Então, como eu estava dando até agora toda essa parte do estudo teológico,
Eu não tenho, às vezes, como me especializar na questão de formação da Bíblia. Por exemplo, eu passei para vocês, de modo geral, trouxe uns materiais que eu até fiz do curso de teologia, só que vai ter pessoas que vão trazer para você aqui. Então, semana que vem vai trazer o Damasceno, ele faz bastante coisa, lives, ele que fez a live junto comigo, né? O Sky Center em si. Boa noite, Jonatas. Jonatas entrou aqui, a grande comissão. Então, vai ter pessoas que vão trazer alguns assuntos pontuais, né? E aí eu falei com a Sara também que a gente está precisando de pesquisadores para nos ajudar, porque vai ser só um povo. Então, basicamente, eu vou conseguir trazer para vocês, mas às vezes uma outra questão cultural, a gente tem outras pessoas para trazer para vocês. Então, eu não quero que vocês sintam esse peso, porque quem está como missionário, que continue missionário. Mas se você consegue fazer uma coisa assim no treinamento em si para passar para a gente estudando, já é bom. E aí, por isso que eu falei do Joshua Project, eu vou ensinar vocês como pesquisar e achar um povo. Esse site Joshua Project é ótimo, você abre ele, tem um mapa inteiro, e você clica no país, você digita ou por língua ou por povo e consegue entender sobre esse povo, né? Qual o nome dele, qual a cultura, coloquei aqui o mapa. Até a Tainara vai apresentar a carta, ela gosta muito de mapa. Eu até estou pensando em ela ajudar aqui nessa parte. O mapa, porque a gente precisa pregar o evangelho, mesmo que seja pela internet, nós vamos pesquisar muito localização. Então, a gente vai compartilhar pelo Instagram, através do Facebook. Não sei se vocês viram. Se eu pesquisar Avenida Paulista no Instagram e colocar o local, eu conheço todo mundo que já passou por lá, que acabou de passar na Avenida Paulista. É a mesma coisa. Vamos pregar ao povo nigeriano, colocamos e vamos entender quais locais aquele povo Hausa está mais, porque a gente vai ter uma estratégia de como colocar lá a localização e começar a enviar, né? Comentar nas fotos, buscar o povo. Então, a gente precisa desse estudo ao povo específico. E o treinamento de 2022 é o povo Hausa. Então, vai ser passando pelo mapa, pelo idioma, pela etnia. Então, vocês sabem, né, que mapa é localização. O idioma é a língua. Falam inglês, assim, totalmente fluente, então a gente é seguro. Mas se a gente quiser, por questão mais de afinidade, proximidade. Eu sei que o povo da Nigéria fala inglês, mas quando eu falo Kale, Baoni, Shoapá, que é em Yoruba, Kale, boa tarde, Baoni, tudo bem, Shoapá. Gente, eles ficam numa alegria que eu sei uma coisa da língua deles. É que nem quando o indiano vem e ele fala, oi, minha amiga, boa tarde. E aí você vê que ele fala a nossa língua e entra no nosso coração, sabe aquele negócio? Nossa, a minha língua que eu uso na minha casa. Essa que é a questão. Hausa usa inglês para o cotidiano inteiro, falam inglês, mas entre os mais próximos, entre amigos, entre a sua casa em si, eles falam o idioma Hausa. Então, a gente passar por algum estudo, por comunicação básica, só um oi, assim, Hausa, já conseguimos, assim, ganhar até o, né? Nossa, você fez esse trabalho, então uma carta, então eu vou ler. Eles abrem o coração. A etnia quer estudar, né, como o povo vive. Então, Jesus é sábio. Jesus, quando ele foi lá e começou a falar com aquele povo, ele usou, vocês plantam muito. Aí ele, o reino de Deus é uma semente que cresce e ela dá muitos frutos. Então, a gente vê que, como a gente conhece a sociedade, como eles vivem, a gente tem uma sabedoria em falar diretamente para o que eles entendem, né? Para o que eles conhecem. Aqui a cultura também junta um pouco com a etnia. Recursos evangelísticos, que é a parte que a gente está introduzindo agora. Eu vou passar para vocês recursos evangelísticos na língua Hausa, vocês vão escutar os louvores, vão escutar vídeos que são os filmes, séries. Eu posso passar tudo, porque está no site Joshua Project, não é difícil, como a gente. Isso que eu falei, temos os recursos para evangelizar, temos muitos. Aí aqui os ministérios eu abordei porque também no site do Ocha Project tem lá ministérios, que são as igrejas, ministérios que trabalham naquelas regiões. Então a gente vai alcançar o povo e vai juntar eles com aquelas pessoas. Então não vai ser algo que a gente vai fazer e não sabe para onde vai. A gente consegue ter essa estrutura. E isso que é muito bom que a gente vai ver aqui nessa parte. E como buscar o povo nas redes sociais, eu já falei mais ou menos, né, de forma estratégica, por isso que a gente precisa ver o mapa, de forma estratégica, que rede social eles usam, e a igreja entre esse povo, que a gente, como ministérios, vamos entender como a igreja vive na região, então a Nigéria como um todo, se vocês forem ver o Portas Abertas,
esse ano vai ser Oeste Africano, que a Nigéria é o país que mais morre cristão. Não é o primeiro em perseguição. A perseguição é Afeganistão, depois Coreia do Norte, mas eu estou falando de morte, que morte por causa do cristianismo. Então tem várias perseguições, né? Perseguição, que nem a Coreia do Norte, é muito forte. Na Nigéria é muito forte também, mas a questão é que eles têm ainda 50% da população cristã. Então é aquela, é fogo, sabe? É 50% cristão e 50% muçulmano. E a gente vai conhecer as dificuldades da igreja, vai conhecer a igreja de lá. Isso vai nos preparar, porque a gente vai juntar os novos, aqueles que a gente ganhou para Jesus, com a igreja. Então a gente tem que passar por essa fase. Aqui eu coloquei, faz parte do estudo também a tradução. E a tradução, não precisa ficar preocupados, por quê? Porque a tradução sempre vai ter alguém que vai nos ajudar. Então a gente está nas orações com o povo e geralmente tem um tradutor. Eu estou traduzindo, quando não dá, eu peço para a Rebeca, quando não dá, mas a gente vai ter. Faz parte do estudo tradutor, tradutor de cartas, escrita áudio e audiovisual. Para a gente ter uma estrutura, eu vou ensinar para vocês como traduz para uma língua que você não conhece, que você nunca viu. Eu falo disso porque eu fiz com Mianmar. Não sei até hoje falar com Mianmar, mas com o trabalho eu consegui entender como traduz do Google e a gente usa o Google mesmo, sabe? Mesmo que fique bem diferente, a gente trabalha como a gente escreve para que a mensagem ela dê, a gente consiga traduzir para inúmeras línguas. Então eu vou dar essa abordagem. Aqui eu coloquei tradutor rede SkySeed. A gente ainda vai passar aqui, mas quando a gente for postar nas redes sociais, quando a gente for pregar, eu vou passar aqui nos nossos estudos uma comunicação básica em inglês, que é uma comunicação de vocês saberem como falar, né? Se introduzir, hello, como você está? Where are you from? Da onde que você é? Alguns versículos também. Não sei se vocês viram, mas eu comecei a gravar versículos de Jesus, Filho de Deus, e de profetas em inglês. Então, eu vou passar uma comunicação básica para vocês de de uma coisa que entrou aqui. Boa noite, Wagner. Essa comunicação básica de se introduzir, apresentar uma comunicação de leitura de versículos. Então, escolhe os versículos da carta de vocês, que a gente vai ajudar vocês a lerem esses versículos em inglês. Como é o povo inglês, né? O povo fala inglês, vocês vão conseguir, gente, porque nem que decore, escute várias vezes, tá escutando no fone e repete no outro. Eu faço isso, não, eu faço isso com outras línguas, quando eu não entendeu? Eu quero enviar, eu escuto num fone e eu falo por outro. Uma opção, gente. A gente vai ver aqui passar a leitura de versículos, folhetos, e temos a tradução dos testemunhos de salvação. Isso aqui é depois, tá? Mas a tradução a gente vai passar por ela numa fase do estudo. Não vai ficar totalmente, eu tô levando o evangelho, mas queria, sabe, esse contato humano de ouvir, de eles ouvirem minha voz. Então, vocês vão ter essa comunicação básica, leitura de versículos, folhetos, e aqui a gente vai falar depois. Aí a gente da tradução vai para isso, não chegamos ainda a redes sociais e pregação. Passamos pelos estudos, estamos preparados, sabemos a mensagem da salvação, estamos falando com esse povo, conheço vocês, conheço que vocês vivem, a sociedade, como achar vocês, conheço a igreja daí, conheço os recursos evangelísticos daí. Gente, estamos preparados. Então, e é a primeira geração de missionários aqui, né? Vocês aprendendo a fazer isso, depois pode fazer para outros povos, né? Mas vamos focar aqui porque esse é o de 2022, que é as redes sociais. A gente passou pelo estudo, agora vamos para aqui. Eu coloquei aqui, né? Participação. Só que não temos isso aqui ainda. Por quê? Porque nós temos os missionários em si. Só que para vocês pregarem, a gente está precisando do quê? Do teólogo, no sentido de que vocês vão achar situações conflitantes, né? Conflitantes. O muçulmano perguntou isso, eu não sei responder. Então, sempre vai ter alguém que vai ajudar na questão bíblica, teologia, de te explicar. E aí vocês podem comunicar lá no grupo, comigo, pessoas que estão no estudo. Em geral, a gente vai ajudando uns aos outros. Então, essa que seria o suporte pesquisador. Lembra que a gente já passou por tudo isso. Então, pesquisador cultural estratégico, vocês podem perguntar, a gente vai passar. Quem passou a cultura, né? Eu vou passar do povo Hausa. Se outra pessoa também, eu estudei essa parte do povo Hausa, eu posso apresentar no treinamento? Aí eu falo, pode. Então, vocês vão ter pessoas que a gente trouxe aqui o estudo, né? Cultural estratégico, como eu falei para a Sara, dessa questão cultural estratégico. Aí, outro suporte aqui, quando vocês forem nas redes sociais, que é a terceira fase. Lembra que essa fase é para redes sociais, a gente ter a nossa a rede social para a gente buscar o povo.
e buscando vem a pregação. Então, para que a gente busque o povo, também a gente vai ter as redes sociais, tem o design. Então, a necessidade do designer, do editor de vídeo, porque a carta de vocês, temos a carta, mas vai ser em documento, a gente vai passar arquivo, a gente vai colocar em foto, vai colocar em vídeo. Então, para fazer um vídeo, tem que ter um áudio. A gente vai trazer essa parte de designer e o editor, que é o editor de vídeos, conforme a gente vê que é mais eficiente compartilhar o evangelho com aquele povo. Se for um povo, né, muito difícil de ler, tem umas culturas, inclusive, que não tem nem escrita. Então, não é costume deles lerem, a gente faz através dos vídeos. Aí tem o tradutor, por isso que a gente precisa, sabe? A gente vai estar com aquele povo. Então, o suporte que vocês vão ter, vai ter sempre um tradutor para ajudar, vai ter um cooperador evangelismo comunidade. Que seria isso, né? Todos vocês vão ser cooperadores, na verdade. Tipo, a Poliana é missionária aqui. Aí o Walter vai ser cooperador dela, a Snowflakes, a Cássia, por quê? Esse cooperador é a gente ir de dois em dois. Eu lembro que quando Jesus foi levar, e ele vai, ide, ele falou para dois irem de dois em dois. Porque a gente um se ajuda, sabe? Eu tô evangelizando e eu passei por essa situação, me perguntaram, ou eu compartilhei o evangelho dessa maneira, não deu certo, mas compartilhei de outra e deu certo. Como a gente está tudo levando para o mesmo povo, a gente vai ter muita experiência. Então, nas próximas reuniões, quando a gente começar a pregar, cada um pode contar a experiência. Nossa, eu enviei, e a gente vai ter um cronograma, eu vou falar, e aí vocês falam o que vocês enviaram, como foi, porque vem essa parte, né? Redes sociais Sky Center, que é chamar a oração. Então, nas redes você pode colocar na oração em si, colocar sobre as orações, para aquele povo participar com a gente, né? A maioria vai vir que é irmão em Cristo, que faz sentido, né? Porque o irmão em Cristo que sabe que o véu foi rasgado, você pode orar na presença de Deus. O muçulmano fala que a gente nem não tem, ainda há um véu. Tipo, é como há uma separação, é muito difícil eles falarem com Deus. Tem o Ramadã, que eles oram, fazem orações, mas é como não creem que Deus ouve eles diretamente, sabe? Então é difícil orar com o muçulmano, né? Também não faz muito sentido orar com o muçulmano, mas com irmãos em Cristo. Mas aqui, se vocês verem, é uma forma de evangelizar. Teve um indiano que entrou, não era cristão na oração, e ele não orou, mas ele ouviu. Então, vocês podem postar na rede social a oração, é a rede social que a gente vai buscar o povo, então busca pela localização, as postagens no feed também, que inclui a carta, né? Vocês postam a carta, posta o filme que a gente vai ter, recursos evangelísticos, através da rede social vai distribuir a carta evangelística e através da rede social vai buscar a igreja, né, que a gente acaba tendo contato. A gente buscou o povo da Nigéria, então temos contato, vamos achar o povo cristão. Gente, essa reunião vai cair, porque não temos o Zoom ainda, né? Daqui a pouco nós temos o Sky Center. Mas eu vou abrir outra, quando ela cair, aí a gente continua, e vocês não percam, porque tem que saber o final, né? Vai chegar aqui, vai parar e não vai saber. Aí tá, eu busquei o povo e como vai ser aqui redes sociais, né? Por isso que a gente vai ter um cronograma. É um cronograma de postagem. Como vai ser uma única rede social no Instagram, uma única rede social em tal rede social, então temos que uma pessoa ficar por dia, que senão vai ficar uma atividade muito grande. Não sei se vocês viram, às vezes eles bloqueiam, que acha estranho, né?